a gente continua falando sobre ética ou a falta dela. Um funcionário terceirizado da Enel foi preso nesta quinta-feira em São Paulo após ser flagrado cobrando uma propina de R$ 2.500 para religar a energia elétrica de um endereço na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, Alex Rodrigues Nogueira teria feito a cobrança indevida de um comércio que estava sem luz por mais de 30 horas. O empresário simulou que seu sócio pagaria essa propina. Ele acionou o subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minotagawa, que fez o flagrante nesse funcionário da Enel. Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado no dia de ontem, e aí a empresa acabou emitindo, inclusive, um comunicado no dia de hoje, mais de 700 mil imóveis estão sem energia elétrica, muitos deles por mais de 50 horas. Uma situação muito delicada. Deixa eu chamar o delegado Palumbo, que tem acompanhado essa situação aqui em São Paulo, né? A prestação de serviço da Enel é muito questionada, muitas críticas a respeito dessa empresa que opera já há alguns anos, e sempre quando a gente observa um fenômeno climático, a situação se repete, a história se repete, né? Milhões de pessoas impactadas pela falta de energia, delegado Palombo. E aí, essa notícia é terrível, né? Um funcionário cobrando R$ 2.500 para religar a energia, delegado. Fazendo uma análise junto com o assunto anterior, seria mais ou menos esse o código de conduta. Você que está prestando um serviço para uma concessionária, para a Enel, você não pode cobrar para fazer o mesmo serviço. Você não pode alegar que é um bico, como o funcionário alegou, que estava fazendo um bico, usando o carro da empresa, fazendo bico, não estava fazendo bico, ele estava extorquindo. E realmente, né, a Enel, ela presta um péssimo atendimento. Até a casa do prefeito ficou sem energia. E eles são especialistas em cortar a sua energia. Eu posso falar por mim mesmo. Aqui teve um problema aqui no nosso escritório, eu acho que ficou devendo R$ 1 e eles já vieram com a escada para cortar e fazem de tudo para cortar. E depois fala, não, depois você paga uma taxa e você faz a religação. Eu falei, mas deixa eu pagar, eu posso pagar agora? Como é que eu faço para pagar? Não, agora não tem jeito de pagar. Quer dizer, é um péssimo serviço com gente fazendo esse tipo de crime, de extorsão. Isso é uma extorsão, é uma corrupção, porque eles estão prestando um serviço público, não importa se é um particular, mas se está prestando um serviço público. Não é a primeira vez que isso acontece. Diversas denúncias de funcionários desta empresa ou de terceirizada estão fazendo isso, aproveitando-se do sofrimento da população daquele comerciante, como acontece nos cemitérios, nos velórios, onde a pessoa está extremamente fragilizada, aí vem um funcionário de uma empresa e começa a te impor um monte de serviço, fala que vai ter uma facilidade, que o corpo vai ser liberado mais fácil. É lógico que isso é corrupção. A gente lamenta muito isso, né? Eu acho que isso tem que ter uma pena exemplar que sirva de exemplo. Você que é comerciante, você que mora numa casa, denuncie, porque o medo da punição, como o próprio Bruno falou, ele está corretíssimo, vai fazer com que esse tipo de crime abaixe um pouquinho, vai abaixar um pouquinho, eles vão ficar com medo. Se você denunciar, ele sempre vai pensar como um bandido pensa. Será que estão armando uma casa de caboclo? Na hora que eu receber o dinheiro eu vou entrar em cana? Tome muito cuidado. Não compactue com nenhum tipo de corrupção. Quando oferecer isso para vocês, avise a Polícia Civil, avise a Polícia Militar, que dá para colocar esses bandidos canalhas na cadeia. Várias mensagens, quero agradecer a manifestação das pessoas, e aí algumas escreveram o seguinte: criar dificuldade para vender facilidade, uma outra dizendo é corrupção sim, uma outra escreveu síndrome do pequeno poder, e aí tem uma outra aqui, se estivesse em Brasília, a propina seria de milhões, né? Se esse funcionário da Enel estivesse em Brasília, escreveu a nossa colega aqui que acompanha a nossa programação, a Fátima. Você, Mota, situação bizarra que envolve a prestação de serviço, o funcionário cobrando R$ 2.500 para religar a energia elétrica. Olha que ponto chegamos. Esse funcionário está respondendo aos incentivos. É como o Bruno falou muito bem. Delegado, quanto tempo esse cidadão vai ficar preso? Me dá uma ajuda aí. Não sei nem se já saiu na audiência de... Acho que já saiu na audiência de custódia. Já saiu da audiência de custódia. Qual é a probabilidade dele ser condenado e cumprir algum tempo de prisão? Zero, né? Zero. Remota.
é um crime sem violência. É um pobre coitado, deve ser uma vítima da sociedade. Caniato, o Brasil que a gente vive hoje é consequência das escolhas morais que nós fazemos, que os nossos representantes fazem e que se traduzem em leis. Eu vou contar uma história rapidinho aqui, estarrecedora. Um amigo próximo teve que ser operado. Ele foi para o hospital, estava com uma situação de família, ninguém pôde acompanhá-lo. Prestem atenção nisso que eu estou contando. Ele estava lá pronto no seu quarto, já tinha tomado aquele remedinho que você toma, né, para ficar meio zonzo, para ir para a sala de operação. O celular dele toca. Aqui é o doutor fulano de tal. Nós olhamos os seus exames e detectamos que o senhor está com câncer. E precisamos começar o tratamento imediatamente. Mas para isso precisamos que o senhor faça uma transferência de um valor inicial para começar o tratamento. Ele estava no hospital, num quarto, já tinha começado a tomar anestesia. A sorte dele foi que ele desligou ali e ligou para o cirurgião que estava esperando ele na sala de operação. O cirurgião falou, olha, não tem nada disso, isso aí não existe. Era golpe, meus amigos, era golpe. O sujeito que fez isso, ele desenvolveu esse método aí, altamente especializado, que deve ter uma grande taxa de sucesso. Você desesperado ali para entrar na cirurgia, alguém te diz que você está com câncer, te pede um depósito de R$2.000, de 5 mil, 10 mil, você faz na hora, ou a sua mãe faz, ou a sua esposa. O Brasil é o país dessas pessoas. Eu quero saber qual é o código de ética que vai resolver esse tipo de situação. Pois é, inclusive esse exemplo que o Mota acabou de dar é mais comum do que se imagina, mas investigações apontam que pessoas de dentro dos hospitais acabam passando as informações, porque como é que o golpista tem a informação de que aquele camarada vai entrar naquele dia, naquele horário, na sala de cirurgia? Então é preciso avançar também na investigação para identificar essas pessoas que, sem ética nenhuma, que trabalham dentro dos hospitais. Bruno, eu quero também te ouvir a respeito desse caso, mas também eu escutei muitas declarações de figuras ligadas a partidos de esquerda, politizando já essa discussão, questionando o processo de privatização ou, pelo menos, de concessão de alguns serviços à iniciativa privada. Vamos lá, vamos tentar ser pragmático aqui na coisa. Esse sujeito que cobrou esses R$2.500, ele agiu, obviamente, de forma imoral, de forma antiética e de forma criminosa. Vamos individualizar a conduta. Ele é um sujeito com nome e com CPF. Não dá para você responsabilizar uma empresa inteira por conta de um comportamento de uma dessas pessoas. Agora, também não podemos deixar de analisar que a Enel vem fazendo um serviço precário. Agora, vamos dar um passo além. Antes de politizar e dizer que é privatização, empresa estatal e etc., uma empresa privatizada desse porte responde a uma agência reguladora, nesse caso a ANEEL. Assim como a ANAC, a ANA, que é a Agência Nacional de Água, a ANAC, enfim, todas elas que são agências reguladoras que foram sequestradas por partidos políticos e que monopolizam um determinado setor. Ou seja, elas não permitem uma livre concorrência de empresas naquele determinado setor. E a empresa em si, ela sabe que por ser um setor altamente regulado e que uma quebra de contrato unilateral gera milhões ou bilhões em multas e uma precariedade no serviço, afinal de contas, imagina do dia para a noite a Enel não fornece mais o serviço. Como é que você para a cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais importantes do hemisfério sul, não vou nem colocar do Brasil, indústrias parando, empresas, etc. Ou seja, a empresa também está deitada num berço esplêndido, sabendo que os subsídios que ela recebe, os privilégios que ela recebe, é um desincentivo direto a que você melhore. Imaginemos eu, na minha empresa de investimentos, eu tenho milhões de concorrentes ao meu lado. Se eu não me preocupo com a prestação de serviço aos meus clientes, ele simplesmente pula o muro e vai para outra. Como é que você vai para outra empresa sem ser a Enel? Seja ela privatizada ou estatal.
Então, não tem nada a ver aqui com isso. Tem a ver, na minha opinião, com as agências que são sequestradas por interesses políticos e que levam orçamentos que deveriam estar o dinheiro na mão da população como um todo. E você, e a Enel, enquanto empresa, sabe que nada acontecerá com ela. Então essa comunhão de coisas é o que eu chamo de incentivos perversos, que foi o que o Malta falou, que esse sujeito, esse cidadão, esse coitado, está respondendo a esses serviços, a esses incentivos perversos. E só para finalizar, sabe o que aconteceu comigo na semana retrasada? Eu liguei na Enel, por exemplo, que minha conta vence no dia 14. E chegaram 2 contas. Foi debitado, débito automático, dia 14 e dia 17. Eu liguei lá e falei, ora, por que estão debitando 2 contas de valores diferentes? Eles me ligaram e falaram, a Enel resolveu mudar a data de débito. Então a gente pegou agora e antecipou já do mês seguinte o pagamento, para que no outro mês a gente equalize a data de cobrança. Eu falei, pera lá, você está antecipando 1 mês de cobrança num CDI de 15%, comigo e com tantos outros moradores da região, qual o teu fluxo de caixa que você antecipou para você trabalhar com o nosso dinheiro por 1 mês a 15% para você fazer dinheiro em cima do nosso dinheiro sem comunicar que você alterou a data de cobrança? E eu falei, e aí eu perguntei para ele, quais opções eu tenho? Ele, nenhuma. Bem-vindo. Delegado Palumbo, também incrédulo com essa situação, mas é preciso considerar também esse exemplo que foi dado pelo Bruno Musa, mas a gente tem acompanhado muitas manifestações a respeito do papel das agências reguladoras. Há muitas críticas também em relação à maneira como a ANEEL tem tratado de algumas questões, né, delegado? Não, diversas críticas. Eu já representei, inclusive, no Ministério Público Federal contra essa empresa que presta um péssimo serviço. E aí fica a prefeitura jogando culpa na Enel, a Enel jogando a culpa na prefeitura, no estado, dizendo sobre a poda de água. Ora, a poda de água não dá para nenhum funcionário da subprefeitura, eu fui vereador em São Paulo, não dá para nenhum funcionário de subprefeitura ou do órgão que faz as podas de água, se tiver fio elétrico passando nas árvores. Eles não podem fazer. Eles podem tomar uma descarga elétrica e morrer. Precisa, né? Mas eles não têm funcionário suficiente para fazer esse tipo de trabalho, para acompanhar os funcionários da prefeitura ou dos terceirizados para fazer a poda. Aí fica políticos da esquerda culpando o governo estadual que não fiscaliza, culpando o prefeito que não fiscaliza, culpando a poda de árvore. A grande verdade é que essa empresa presta um péssimo serviço público. Um péssimo. Está aí o relato do nosso comentarista Bruno, que está passando por isso daí. Qual é a opção que você tem? Nenhuma, simplesmente vai ser assim. Foi quando vieram no meu escritório, não, a gente vai cortar, depois você corre atrás do prejuízo. O que eu posso fazer? Nada. Você tem que aguentar, você paga uma taxa para fazer a religação, eles vêm quando eles querem, religa, você pagou a taxa, porque eles não te deram a opção. É só você me dar um código aí que eu já pago aqui na tua frente, tá sanado o problema, mas não é assim. Eles ficam criando dificuldade o tempo todo para depois vender facilidade. Vai fazer uma reclamação para você ver. Vai num posto de atendimento para você ver. E essa reclamação que o Bruno passou é corriqueira. Um amigo meu que pagava R$200 paga R$200 de conta, 200 e pouco, esse mês se surpreendeu com uma conta de R$3.200. Será que erraram propositadamente? Como é que você vai reclamar com isso? Imagine o transtorno para você fazer qualquer tipo de reclamação numa empresa que presta um péssimo serviço público e que agora está deixando milhares de pessoas na mão, literalmente, comerciantes que vão ter prejuízos aí milionários, com restaurantes. Imagine você uma pessoa que tem um restaurante de comida japonesa. Como é que ele sobrevive sem energia? Não sobrevive. E aí o prejuízo fica para quem? Entra na justiça. Tá bom, entra na justiça. Você vai receber daqui 20 anos, se receber. Pois é, região ali de Pinheiros, Rua dos Pinheiros, muitos bares e restaurantes, metro quadrado de R$35 mil. Imagina só a quantidade de restaurantes que ficaram fechados, né? Perderam seus estoques, uma situação muito delicada. Agora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, eles têm cobrado, inclusive, o governo federal para que intervenha na Enel após esse novo apagão na região metropolitana. Segundo o Tarcísio, o trabalho da concessionária é absolutamente ineficiente e prevê que o restabelecimento total da energia deverá levar mais alguns dias. O governador também afirmou que a responsabilidade de gestão do contrato é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que o Estado não possui instrumentos regulatórios.
Já Ricardo Nunes apontou como insuficiente a mobilização da Enel e questiona a competência da empresa. Durante o apagão de 2024, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele ironizou os pedidos do governador e do prefeito para acabar com a concessão da Enel, afirmando que eles poderiam chorar. Mota, é uma questão localizada aqui em São Paulo, mas se tornou nacional por conta do volume de clientes, né? O Bruno Musa, como é do mercado financeiro, conseguiu capturar muitas vezes a intenção da empresa quando antecipa uma cobrança. A gente está falando de uma base de clientes que supera 7,5 milhões, então imagina só o volume de dinheiro que eles conseguiram levantar e um mês de aplicação já bastaria para fazer uma bela reserva. Mas aí Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes cobrando o governo federal para que arregace as mangas e tome uma atitude em relação a essa empresa concessionária. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho do governador Tarcísio de Freitas. E pouca gente entende tanto de contratos públicos quanto ele, de projetos complicados. Mas eu tenho medo de uma solução que venha do atual governo federal. E o Bruno tem razão no que ele diz, né? O grande economista americano Thomas Sowell, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz o seguinte, olha, a primeira coisa que acontece quando uma agência reguladora é criada é ela ser capturada pelos interesses que ela regula. Isso aí é chamada de captura regulatória. E é um fenômeno amplamente conhecido no mundo inteiro. Então, essa concessão de serviços, especialmente serviços essenciais, continua sendo um desafio gigantesco. Infelizmente, não há bala de prata, não há solução mágica, especialmente num país como o nosso, em que até magistrados precisam ter um código de ética.